Então, o que a Bíblia fala é que há o Hades depois da morte, né? Reservado para os pecadores, os religiosos, os que praticam iniquidade. Sabe o que está escrito na Bíblia, mas desobedece, os rebeldes, os ímpios, os idólatras, né? E existe o paraíso para aqueles que colocaram suas vidas em ordem, se consertaram aqui na terra, né? Pagaram a quem devia, pegou emprestado, ainda houve tempo de acertar, saíram desse mundo sem dever nada a ninguém, confessaram seus pecados em vida, e abandonaram seus pecados em vida e alcançaram a compaixão. Porque depois que morrem, aí, não, me deixa voltar lá, pelo menos um dia, eu vou confessar os adultérios, os roubos, os assassinatos, os abortos, as mentiras, as ladruagens, as piadas, as ser vergonhice que eu fiz na terra, mas não tem não, gente. Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o julgamento. Você tem que estar consciente disso. Cada mortal, ser humano, tem que estar consciente disso, né? Então, a pessoa quando morre e a alma sai do corpo, essa alma não fica vagando, não. Deus sabe onde está essa alma. O destino eterno, ou o destino da alma pertence a Deus, mas a pessoa, a alma que se foi, despregou do corpo, sabe onde está. Sabe onde está. Então ninguém fica vagando, não. Esse negócio aí que o professor Eduardo, que diz que prega o evangelho da astronomia, das estrelas, quando você morre, você vai ficar... Você tem um cordão de prata, né? Para te ligar lá, em tal dimensão, um cordão de ouro que te liga em outro lugar, né? Um para ligar o espírito, outro para ligar a alma que está num berço. Não, está tudo aqui. Espírito, alma e corpo está tudo aqui. Você tem que santificar o espírito e a alma e o corpo. Está tudo aqui. E você não vai ficar, como diz o professor Eduardo, 7 dias no cemitério depois do enterro, sem poder sair dessa distância de 7 metros, porque o cordão é de 7 metros e representa 7 dias. Isso não tem na Bíblia. Você pode ler a Bíblia aí, que isso não tem na Bíblia. Ananias e Safira morreu, Atos capítulo 5, no mesmo dia foi sepultado. O rico morreu, eu estou lendo aqui, na Bíblia havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com um requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. É que depois as pessoas vinham limpar, né? Aí ele comia o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, no Velho Testamento, o paraíso, né? Que era aqui embaixo, na terra. Porém, quando Yahushua morreu e ressuscitou, ele subiu ao alto e levou o cativo ao cativeiro. Ou seja, ele transportou o paraíso para cima. Hoje, os salvos, o Kadosh, o homem santo, a mulher santa, quando morre não desce, sobe. Mas quem está perdido, recusou a graça, a misericórdia, o evangelho, as boas novas, a salvação, o nome em hebreu que salva, Yud, Rei, Vav, Yehoshua, Mashiach, então vai descer. Vai descer, porque o Hades é embaixo, a quinta dimensão é embaixo. William Branham explicou isso, né? A sexta dimensão é em cima. Efésios 4:8-11, Paulo também explicou que Yehoshua subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, né? Transportou, né? O paraíso para cima. É importante saber disso. Porque se você morrer e descer, você já sabe para onde vai. Agora, se você colocar a sua vida em ordem, põe a sua vida em ordem, põe a sua casa em ordem, põe a vida espiritual em ordem, sua vida marital de marido
ou de esposa em ordem. A sua vida de pai, sua vida de mãe. Ponha toda a sua vida em ordem. Não foi o que Isaías foi dizer ao rei Ezequias, não? Porque tu partirás. Então não é a vontade de Deus que a pessoa parta dessa vida sem pôr a vida em ordem. Mas tem gente que diz assim, não, eu tenho muita coisa para confessar, para acertar, eu vou esperar os últimos minutos da minha morte. Talvez você morra de AVC, fica vegetando e não possa falar, e vá morrer, né? Talvez você morra de um ataque fulminante do miocárdio, do coração. E não dá tempo aí, essa lista que está toda gravada aí na sua mente. Eu tenho que acertar isso, aquilo outro, mais aquilo, acolá. Nunca deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não faça isso. Você não sabe como é que você vai morrer. Você vai ter oportunidade de confessar, né? Nós vimos aí, a Covid, as pessoas morriam entubadas, né? Não tinha oportunidade, isolados, entubados, não tinha oportunidade de fazer conserto, né? Entende que a vida é preciosa. Enquanto há fôlego de vida nos seus pulmões, há a oportunidade de acertar, né? Então ele morreu e foi sepultado. Você pega Atos 5, versículo, acho que 6 e 7, Ananias e Safira morrem e é sepultado na mesma hora, né? Você vê a crucificação do Mashiach, ele morre numa sexta-feira, ele é enterrado na sexta-feira. Então, no tempo lá de Israel, os judeus, enterravam na mesma hora. Esse negócio de 24 horas de velório, 3 dias de velório. Então, ele morre e ele não fica 7 dias no cemitério, não. Ele já morre, e a Bíblia diz, né, que lá na mansão dos mortos, isso é real. Isso é real. E Yeshua Mashiach falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, o paraíso. Paulo também explicou isso, né? João explica isso, né? Porque tem gente que prega, mesmo sendo pastor, teólogo, reverendo, que inferno existe. Ou como o judaísmo prega o Guerrinom, né? E você morre, você não evapora, não deixa de existir, mas dependendo, você fica 11 meses no Guerrinom, que é o inferno para o judaísmo, para ser decidido se você sobe ou volta à terra. O judaísmo crê em reencarnação. Tem o livro da Zohar, tem o Talmud, a Tanakh é a Bíblia dos Hebreus, o Velho Testamento, né? O Talmud é composto de 66 livros. Chama Mishnah, né? A lei oral, a Torá oral, que tem a Torá mesmo, que é os 5 livros de Moisés, que tem 613 mitzvah, mandamento. Está escrito, tem que seguir. Mas eles não querem seguir. Eles querem a Mishnah. Dizem que seus sábios tinham o direito de escrever livro. Então eles têm um Talmud, 63 livros. O judaísmo, né? Aí lá eles fazem pesquisa, investigam, e quando concluem um ponto, chama de Midrash. Na teologia é chamado de exegese, né? Quem estuda seminário, 4 anos de teologia, tem que terminar, como numa faculdade, né? Apresentar uma exegese, né? A faculdade também exige uma conclusão de algum ponto, né? Eu esqueço o nome que se fala do trabalho nas faculdades, quando alguém está concluindo. Eu sigo a Tanakh, assim, sou gentil, leio a Tanakh, né? Observo que Paulo trouxe da Tanakh, da Torá, dos profetas, da lei, dos salmos, e colocou no seu evangelho. Eu vou e prego, né? Porque eu não sou iudim, eu sou brasileiro, né? Mas eu não vou me deixar envolver por Midrash, Mishnah, Torá oral, Talmud, Zorá, o tal do Guerrinom, que dizem esse, você não pode ficar nem um ano lá.
11 meses, aí é decidido se você volta ou não. Se você está devendo algo, você vai voltar. Pode virar uma pedra, um pássaro, um pé de árvore. Olha a doutrina do judaísmo. E vão aos cemitérios, né? Fazer rituais para quem já morreu. Depois da morte vem um juízo. Não adianta missa de 7º dia. Não adianta fazer rituais, orações lá, colocar pedra em cima do túmulo. No dia do aniversário da morte, já se foi. Ou ir orar, como aqui em Nova York, você não vê o Milei? Javier Milei, o presidente da Argentina, ele ganhou. A primeira coisa que ele fez foi viajar para Nova York e fazer orações no túmulo do Heber de Lubavitch, né, em Nova York, né, que é considerado o 7º Messias, o Mashiach, né, na linguagem desse judaísmo, essa linha de judaísmo. Eu não creio nisso. Eu não creio em Guerrinon, 11 meses em Guerrinon. O Novo Testamento não ensina isso. Só esse curto, pequeno período. Não, e Yeshua, Mashiach diz, não tem mais os que podem matar só o corpo e não pode fazer morrer a alma. Tem aquele que pode fazer morrer a alma e o corpo no Hades, na mansão dos mortos, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Oh, não, mas o Guerrinon, o Hades, o inferno era uma lixeira fora de Jerusalém, lá onde o fogo nunca apagava, 24 horas, semanalmente, mensalmente, anualmente, lá o fogo sempre aceso, queimando o lixo lá, o lixão fora de Jerusalém. Vai nessa crença. Vai nessa crença que você vai ficar 11 meses no Guerrinon. Vai nessa crença que você vai voltar aqui, vai reencarnar aqui, voltar à vida, vai ter uma segunda chance. Isso é falso. Vá por Hebreus 9:27. O apóstolo Paulo, Saul disse, aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Tem 11 meses em Guerrinon, não. E não tem reencarnação, e não tem purgatório, e não tem transmigração das almas. Voltar à vida no rato, no cachorro, numa vaca. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez. E depois da morte segue o juízo. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículos 5 e 7, foi enterrado na mesma hora. E a Bíblia diz que quando o rico foi enterrado, ele já levantou os olhos no Hades. E não estava queimando os olhos dele, nem o rosto, e nem as mãos, e nem os pés, só a língua. E mesmo que ele fechasse a boca, a língua dele não pararia de pegar fogo. Porque o fogo ali não é gasolina, óleo diesel, não é álcool, não é etanol, não é gás de cozinha, não é fogo de madeira. É algo espiritual, é para a alma. O bicho não morre e as chamas do Hades, do inferno, nunca apaga. É o que a Bíblia diz. Eu estou pregando o que a Bíblia diz. Eu não estou pregando aqui para agradar A, B, C, D. Estou pregando a verdade. Oh, mas aí você está tirando a esperança de haver extraterrestre, né? Bem, seres. Aí em Filipenses 2:10 diz que sobre o nome, falando a respeito do nome Yehoshua, todo o joelho dos seres celestes se dobram, todos os joelhos dos seres terrestres se dobram, aí é o homem e mulher, né? Se você não dobrar aqui, mas pelo menos no trono branco do juízo final, vai dobrar. Porque o trono é tão grande que não coube nem nesse céu aqui, nem nessa terra. Teve que fugir o céu e a terra para comportar o trono, para caber o trono, né? A minha Bíblia diz isso aqui, em Filipenses 2:10, os seres celestes dobram o joelho perante o nome Yehoshua, né? Os seres terrestres dobram os seus joelhos perante o nome Yehoshua, e a Bíblia fala dos que vivem sobre a terra. Aí eu penso que aqui é os animais, né? Os quadrúpedes, as aves, os peixes, né?
E onde está os ET aqui? Não tem ET. Onde estão os marcianos, os de Vênus, os de Mercúrio, os de outro planeta? Não tem, gente. A NASA vai revelar, nada vai contradizer a Bíblia. Nada vai contradizer as Escrituras. As Escrituras não podem falhar. Eu fico com a Bíblia. Eles vão apresentar aí uns discos voadores, uns ET aí, que foi capturado em Varginha, lá em Roswell, né, o acidente. O disco voador, eles dizem que caiu em Roswell, nos Estados Unidos, e o governo americano está escondendo a informação, mas o Donald Trump conseguiu obrigar o Pentágono, a NASA, eles dizem, né, a revelar tudo. Revelar tudo? Revelar tudo? É a Bíblia que revela tudo. As Escrituras que revelam tudo. Como Hebreus capítulo 11, versículo 3 disse Paulo, foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados, criados. Mas não foi um Big Bang? Não foi uma bactéria? Não foi uma explosão no cosmos, no universo? Não diz isso não. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados, criados por uma palavra de Deus, pela palavra de Deus. Tudo que existe aí veio a existir. Você me pergunta, e como é isso? Tudo que tem aí, sem capacete, sem alicate, sem enxada, sem equipamento de engenheiro, de pedreiro, de marceneiro, sem ferramenta? Sem ferramenta. Bastava o Criador dizer, haja. Haja luz, haja isso, porque o Criador tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Então o homem foi feito do pó da terra, a Bíblia diz que sim, mas esse pó da terra, o profeta William Branham explicou, são 16 elementos. Não adianta você pegar água e fazer um barro e um manequim e soprar no nariz lá da estátua do manequim de barro, não vai ter vida. O Criador, quando ele fala haja, ele tem poder criativo, ou de fundir as coisas. 16 elementos ali, ó, ferro, potássio, luz cósmica. No momento que a Bíblia diz que Adão lá é feito do pó da terra, ele está fundindo coisas, elementos. E ainda tem a vida. A vida imaterial, né? O espírito do homem. E Deus sopra, né, nas narinas, e aí, se ele, depois de 9 meses, Deus soprar, nascer vivo, então uma alma entra dentro desse corpo. Porém, se houver um aborto, não respirou, não entrou a alma, só foi músculo. Um corpo cheio de músculo, mas aborto é pecado. Cometer aborto é um crime, é um pecado, né? As mulheres vão responder. Eu já preguei aqui que o William Branham disse que na hora da morte, essas mães que fazem aborto, as mãozinhas geladas vêm passando na cabeça dela, no cabelo, no rosto, né? E elas começam a berrar na hora de morrer. Tire essas crianças aqui da sala, de cima de mim. Não foi abortar? O tormento do inferno, do Hades, começa na morte. Muita gente na hora de morrer pede para jogar água, que já está pegando fogo, né? Outros vê certos seres vindo com corrente para amarrá-los, né? Amarrá-los, acorrentá-los para jogá-los no abismo, lugar de tormento. Muito diferente da morte ou da partida de um homem santo, uma mulher santa, que se santificou, viveu em santidade, conheceu a palavra de Deus, Yeshua Mashiach, parou o pecado, vai, não peques mais. Então quem vem, como diz a Bíblia aqui, é os malach, os anjos, né, os malach, anjo no grego, malach no hebraico, eles vêm e levam os salvos, e viver o salvo, não é viver perdido, confuso, cheio de religião, de igreja. As igrejas não te tiram do pecado, gente. A igreja hoje permite fumar, beber. A igreja hoje tem balada dentro. Nós vemos agora no Brasil abrir uma igreja. Tinha a igreja daquela pastora Lana Rose, né, casada
Diz que está casada com mulher. A cidade de refúgio em São Paulo, agora, uma mulher no Brasil está a abrir a igreja lesbiteriana. E as igrejas é o pecado, é a casa do Hades. São as mansões do inferno que sobem, os nomes blasfemos. Não vai te libertar. É mais fácil a palavra de Deus te libertar e você não pisar seus pés nunca mais em um templo, né? E parar de fumar, parar de beber, parar de adulterar, parar de prostituir, parar de roubar. É mais fácil a palavra de Deus, o mover da palavra de Deus, individualmente você, às vezes você só na sua casa sozinho, do que essa lavagem cerebral que pastores fazem na mente humana. Eu já expliquei aqui que Yehoshua era da tribo de Judá, Hebreus 7,14, e Paulo era da tribo de Benjamim, Filipenses 2. Paulo diz isso. E nem Yehoshua, o filho do Criador, você fala Jesus, mas o nome Jesus faz 500 anos, esse ano 2024, que a letra J foi criada por Jean-Georges Tricini, italiano, é embaixador do Vaticano, ou de Roma, da Igreja Romana, na Alemanha, em 1524. O nome certo é Yehoshua. É Yehoshua. Então, ele é que pode te libertar. Ele nunca recebeu dízimo, porque ele era da tribo de Judá. E Paulo, da tribo de Benjamim, não recebeu dízimo. E a Bíblia diz que quem pode receber dízimo é os Cohen, sacerdotes da tribo de Levi. E você vai me dizer que o Edir Macedo é levita? Das 12 tribos de Israel? Nem lá em Israel se sabe quem é levita, que o Valdomiro, Agenor Duque, Eier Soares, Malafaia, José Wellington, presidente da Assembleia de Deus. Você vai me dizer que esses homens é levita para você pagar dízimo para eles? Nem lá em Israel sabe ainda quem é levita. E o dízimo, Malaquias 3:10, é para ser trazido ao templo, lá à casa do Senhor Jeová, que não existe. Tem uma mesquita lá no lugar. Oh, mas Abraão pagou dízimo antes da lei, 430 anos antes da lei de Moisés, Moshe vinha com a Torá, Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Ah, é? Pois o dízimo entrou e virou mandamento na lei. Está aí no Deuteronômio, no Êxodo, né? Está aí em Malaquias e vários livros da Bíblia. E a lei, e o Mashiach, Yehoshua, disse em Mateus 5,17, eu não vim abolir, destruir, acabar com os profetas. E falando para os judeus, se vocês menosprezar um dos menores mandamentos da lei, e tem dízimo na lei, que ele em Mateus 23, ele mandou pagar dízimo de endro, comim, hortelã, e não menosprezar essas três coisas, o juízo, a fé e a misericórdia. Deveis fazer essas coisas. Continue pagando dízimo, é lei da Torá. A Torá não foi invalidada. É que tem coisas na Torá que Paulo não trouxe para os gentios. Guarda do sábado, as 7 festas. Não estamos proibidos de comer carne de porco. A Torá proíbe. Mas a Torá é para os irudinhos, os judeus. Para nós é o evangelho de Paulo. Vá no açougue, compre e coma o que vem de lá e não pergunte nada a ninguém. Não precisa explicar nada a ninguém. E guarda de sábado, Paulo não impôs isso. Né? E circuncisão, tanto o dízimo como a circuncisão começou com Abraão. No entanto, está implantada aí como mandamento dos 603 mandamentos da Torá, das mitzvot. Mas Paulo não implanta isso para nós. Se Paulo não implantou, eu não vou implantar. Eu devo ir pregando o que Paulo pregou, na linha. Na linha, alinhando com Paulo. Porque é o evangelho de Paulo que vai levar nós, os gentios, para a glória, né? Para os ares, no arrebatamento. Para a glória, né? Da Jerusalém, Jerusalém celestial que vai descer na terra, porque o milênio vai ser novo céu, nova terra, mas o mar vai existir. Ainda não é a eternidade, é o cromos, é o tempo. Depois do milênio, Gog e Magog, que tem o Gog, a guerra depois de 3 anos e meio.
de tribulação, quando Elias e Moisés vai estar na terra, a guerra do Gog, o Armagedon, em Jerusalém. Todas as nações virão contra Jerusalém. Está escrito isso. Isso é o Armagedon, isso é Zacarias 14, isso é o Gog. O Gog não é a Rússia. Aliás, o Gog não é os Estados Unidos, é a Rússia. O rei do norte não é os Estados Unidos, é a Rússia. Perdão aí, é a Rússia. Os Estados Unidos não existe. Depois daqueles 3 anos e meio de tribulação de Elias e Moisés, a América já deixou de existir. É a 7ª visão de William Branham. E para os que duvidam, que a profecia de Daniel 11, 40 ao 45 está em pleno andamento, porque aqui diz que esses Estados Unidos, essa segunda besta vai derrubar muitos. Já agora, já está fazendo isso no Oriente, né? Daniel 11, versículo 40 ao 45. Eu quero citar e falar o que está acontecendo desde já, essa semana no Oriente Médio, lá no Golfo de Adén, no Mar Vermelho, no Canal de Suez, no Mar Mediterrâneo. Né? Daniel diz aqui que no tempo do fim entrará e lutará com ele o rei do sul, contra ele, o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios, e entrará em suas terras, e invadindo as atravessará, e penetrará no país de esplendor, Israel, onde muitos cairão. Esses muitos aqui, que você percebe que os Estados Unidos não querem uma guerra regional de países. Países, o Líbano contra Israel, o Irã contra Israel, o Iraque contra Israel. Ele quer derrubar muitos aqui, mas é só os terroristas. John Biden está pisando em casca de ovo. Né? E essa semana, depois de uma base militar, um drone iraniano do Irã matar 3 soldados americanos, e não sei quantos anos que não morria soldado da América do Norte no Oriente Médio. Veio morrer agora. Acho que feriu 29 e matou 3 soldados americanos numa base lá na Síria, entre a Síria e o Iraque. Né? E eles pegaram o drone e viram que o drone era do Irã. Mas veja que a América, John Biden pisando em casca de ovo, não quer guerra de país, quer derrubar muitos, os terroristas. O que ele faz? Num dia, ele lança 85 ataques. Não no Irã, mas na Síria, no Iraque. Acho que matou quase 49 pessoas. Né? Ou seja, 85 ataques, 85 bombardeios de mísseis em bases na Síria, Iraque, no Iêmen. É muito. Quer dizer que está cumprindo o que a Bíblia diz aqui. Ele vai derrubar muitos. Mas tem uma hora aqui, a Bíblia diz que ele vai ser chamado para lutar contra o norte, a Rússia e a China. A China quer Taiwan. A Rússia invadiu a Ucrânia e quer invadir. Né? Atualmente a Rússia tem 40 mil soldados às portas de Kiev, uma das grandes cidades da Ucrânia. Quer invadir, vai invadir. Quer invadir Kiev, né? Colocou 40 mil soldados. Isso é profecia. Isso é a profecia de Ezequiel, de Daniel 11. Eu não sei como é que as pessoas não veem isso. Eu não sei o que as pessoas estão fazendo dentro de igreja. Estão voando? Estão distraídas? Estão confusas? Estão cegas? Estão em amnésia? Grandes profecias antes do fim do mundo já em andamento. E o Blinken, o secretário de segurança, está hoje no Oriente Médio, né? Arábia Saudita. É a 5ª viagem dele em poucos dias, poucos meses. Ele afirmou desde 1973 não havia tensões no Oriente Médio. Estava tudo calminho, tranquilinho, né? Mas agora a guerra está puxando, porque é tempo de profecia. Eu já disse aqui que eu acredito que somos a última geração. Deus não vai fazer mais o que ele fez em 62, pelo menos é o que eu penso.
Se ele fizer, aí ele é soberano, não sou eu. Mas eu não vejo que o mundo vai ter mais 61 anos, como teve no tempo da crise dos mísseis cubanos aqui com John Kennedy, mísseis cubanos em Cuba, de frente para Miami, poucos quilômetros, né? Flórida, Miami. John Kennedy e Nikita Khrushchev, o presidente da União Soviética, e houve uma calmaria. Mas agora nem se Donald Trump entrar na Casa Branca, como ele disse que vai vir, ele disse que o Covid não deixou ele reeleger. Eu não sei se ele vai vir, não. Ele já é o candidato oficializado pelo republicano, já ganhou as primárias. Eu não sei. Se ele vai assentar na Casa Branca, depende de Deus. Mas ainda que ele se assentasse lá, ele disse que evita uma terceira guerra mundial. Será? Será que ele conseguiria evitar? Nós estamos no tempo do fim. Do fim de todas as coisas. Um tempo de conclusão, não tem mais nada para acontecer. Mesmo Mateus 24, que diz, quando a figueira brotasse, não passaria essa geração. Muita gente prega, então era para ter acontecido em 88, já que Israel voltou em 48. Mas lá Yehoshua diz, as árvores também deveriam brotar. Não era só Israel. Israel tem, pelo calendário gregoriano, 75 anos que voltou, desde 48. Mas se você olhar pelo calendário judaico, 30 dias em cada um dos 12 meses, Israel já tem 76 anos lá. Mas as árvores deveriam brotar. As últimas árvores que deveriam brotar era a IA, chip na cabeça aí, Neuralink. As últimas árvores que deveriam brotar é fábrica de robô. E eu tenho dito, ontem mesmo inaugurou, né? As pessoas já estão com óculos da Tesla andando nas ruas, né? Em trem, em ônibus. Agora é a febre. É a febre. Esse Sérgio Sacani, ele diz que é ateu, não crê em Deus. Mas ele dá boas orientações às vezes, né? Ele diz, não ponha o óculos, né, no seu rosto. Se você colocar, não terá retorno. Se você for para o mundo virtual, você não vai querer voltar para o mundo real. Está tão rápido essa evolução da IA. A evolução está tão rápida, por isso que eu estou dizendo. Com a IA aqui, a inteligência artificial, não precisa de 40 anos para a coisa crescer, evoluir rapidamente. A coisa é rápida, né? Não é lenta, é rapidamente mesmo. E só existe um Criador, viu? Só existe um Criador, só existe um único Deus. Leia Deuteronômio 32, 39. Ele diz lá, além de mim, Deus nenhum há. Mas nenhum Deus com D minúsculo, existe além de mim. Né? Leia Isaías 43, versículo 10 e 11. Yehová, o Deus Criador, diz que antes dele não se formou nenhum outro Deus. Tem a Torá e tem a Tanakh, né? O livro dos profetas, aí, a Torá de Moisés e os livros dos profetas, afirmando isso. E meu povo saberá o meu nome. Isaías 52, 6. Daniel, capítulo 9, versículo 18 e 19. Tanto o povo como a cidade não tem J, não é Jerusalém, como não é J, Jeová. 3 J então, né? J para Jerusalém, católico. J para Jeová, católico. J para Jesus, católico. O meu nome estará no meu povo e também na cidade. Aí o Romeu vai dizer que eu digo, e é verdade, o nome de Mateus é Matitial. O nome do primeiro-ministro de Israel é Benjamin Netanyahu. Iau. Aí eles vão dizer assim, o nome é Iau, o gato faz Iau, os pássaros faz Iau. Tem um homem aí na Bíblia que o nome dele é Ierro. Você fala Josué,
O nome dele não é Josué, não tem J no Velho Testamento. No hebraico arcaico, o nome dele era Rocheia. Oséias, Rocheia, quer dizer salvação. E o Moisés adicionou o Yud. E aí o sexto livro da Bíblia, o primeiro é Bereshit. Agora eu vou citar aqui os 5 livros da Bíblia em hebraico. Né? Bereshit, Gênesis é o primeiro. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E o sexto é Yehoshua. E os seguidores de Yahusha. Estão de nome hebraico, eles ficam confusos. Por que esse homem na Bíblia tem o nome de Yehoshua? Aí está essa divisão agora, a sociedade bíblica botou um circunflexo em cima do O, depois do H, Yehoshua. Mas não é Yehoshua, é Yehoshua mesmo. Esse é o nome do Salvador no Velho Testamento. Mas o tetagrama Yod-Rei, Vav-Rei é consoante. É consoante, é? Mas você sabia que eles lá sabiam pronunciar o nome do Eterno? Eu sei, os eruditos de Tiberíades criaram as vocais, vocalizou o tetragrama lá, os massuréticos, e aí fala Adonai, para esconder o nome, a pronúncia. Aí fala Elohim, aí tem esses que creem que existe 72 Elohim, e estão esperando essa nave de 70, diz que vai descer no terceiro templo lá, e quem vai receber os maçons que já tem as cavernas debaixo do Monte Sagrado, lá do terceiro templo, já faz reunião maçônica. Eles dizem, os ufólogos, e tem pastor ufólogo, eles vão vir no Kavod, estão esperando esses deuses extraterrestres, 72 Elohim descer, intervir, o mundo acaba. Gente, Deuteronômio 32, 39, Jeová disse, mas Jeová, tem gente que diz, é um dos 72 Elohim. Além de Jeová, tem mais 71 Elohim. Jeová é só o Deus de Israel, alguém diz. Pare com isso. A Torá de Moisés diz, Deuteronômio 32, 39, Jeová é o único. Yud-Rei, Vav-Rei, é o único. Por que o nome, por inspiração divina, Rocheia, Jeová, o Criador, mandou Moisés adicionar o Yud no nome Rocheia, não é Josué. Rocheia, salvação, Oséias. Porque o nome voltaria a ser pronunciado. Lá eles sabiam pronunciar. Agora aqui nós também sabemos, não? Porque o trigrama, Yud-Rei, Vav, o nome do Pai está no Filho, eu manifestei o teu nome. Não é Yahusha, não é Yeshu, não é Yeshua, é Yehoshua. Os gregos tiraram o trigrama. Na Septuaginta ficou com 6 letras, o nome com 8 letras, a pronúncia correta. O 8 letras ficou com 6 letras, nos 66 livros aí do Talmud. Os judeus tirou mais letras e ficou Yeshu. Mas agora o nome voltou a pronunciar. Foi a sabedoria do Eterno, do Criador. Fez Moisés colocar o Yud e o nome apareceria ali. No sexto livro você fala Josué, mas é Yehoshua. E agora a pronunciação correta está aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, e no teu coração crê que Yod-Rei, Vav-Rei, Yehová, o ressuscitou dos mortos, Romanos 10, 9, versículo 9 e 10, será salvo. É importante a pronúncia, o nome volta no fim do fim. No momento quando o fim está chegando, o Gog, o rei do norte, se mobiliza. A América do Norte, a segunda besta, se mobiliza. O papado, Roma, o Vaticano já teve 265 papas. No momento em que todas as árvores, não era só a figueira, se fosse só a figueira, ele teria voltado em 88. Mas as outras árvores são os movimentos. Todos os movimentos. Fascismo, direita, esquerda, movimentos inclusive políticos.
Todos os movimentos da política, movimento da ciência, tudo que tinha que ser inventado, criado, deveria aparecer e já apareceu. Tem mais nada para vir. A coisa agora é rápida, né? Então, Deuteronômio 32, 39, o Eterno diz, Jeová, Yod-Hei, Vav, Rei, diz que ele é único e mais nenhum Deus existe além de mim. Não se formou nenhum outro Deus antes de mim. Isaías 43, versículos 10 e 11. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Ô, pregador, mensageiro André Luiz, qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Eu não vim para destruir nada. Eu não sou destruidor. Eu não destruo nada. Mas eu acredito que eu estou aqui pregando para colocar as coisas no lugar, só isso. Pregar a Bíblia, pegar as Escrituras, e ir colocando cada coisa no seu lugar. E aí você escolhe, né? Mesmo o casamento, aí agora está no seu lugar. Tem que ser uma mulher virgem para virar santo matrimônio. Tem que ser um homem deixando a casa do seu pai puro, como o José, para virar santo matrimônio. Sem tocar em mulher. Se um homem quer casar, ele não deve tocar em mulher, ele deve casar com uma mulher virgem, né? Isso é santo matrimônio. Mas a terra está cheia de união ilegítima. Você não corre o risco, mensageiro, de destruir casamento. Se for matrimônio, não tem como destruir. Agora, união ilegítima não entra no céu, não entra no paraíso. Não há salvação para quem morrer em adultério. Não foi eu que disse, e Marcos 10 e 11, se o homem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Não foi eu que disse isso, não. Foi Deus. Foi o Criador. Foi o Mashiach. Foi o Filho de Jeová, Yehoshua, que disse em João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Foi ele que estabeleceu. E se a mulher der divórcio ao seu marido e casar com outro, ela comete adultério. É o mesmo que Paulo falou em Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. Viver. Se ela for viver com outro homem, será chamada adúltera. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido e pode casar com quem ela quiser. Né? Claro que sendo uma mulher machiânica, que crê no Mashiach, que usará o véu, o santo véu, praticará o santo ósculo, o véu em público. Não mostrará o seu cabelo para homem nenhum, a não ser seu marido. Praticará o ósculo santo, beijo santo. Mulher com mulher, claro. Eu sou a favor de nem pegar em mão de mulher nenhuma, homem. Não pegar em mão de mulher nenhuma. William Brandt diz, fique longe das mulheres. O santo lava pés. 1 Timóteo 5,10. Na hospedagem, hospedando os santos, não é incrédulo, é os santos. A mulher lavará os pés dos santos. Porque lá na Santa Ceia do Mashiach e Yehoshua, não tinha mulher lá dentro, não. Lavando pés, não. É o Mashiach que lavou os pés dos 12. E em Coríntios 11, quando Paulo estabelece a Santa Ceia, ele não põe lavar pés dentro da Santa Ceia, não. Ele não podia pôr porque ele não teve lá. O Mashiach não lavou os pés de Saul, de Paulo. Então, ele vai colocando por inspiração que eu recebi de Yehoshua Mashiach, do Mashiach Yehoshua, eu vos ensinei. Não, minha missão não é destruir nada. Eu não destruo nada. Minha missão é pregar e colocar as coisas no lugar. E aí a pessoa que decide se está com união ilegítima, eu devo pregar para a consciência dela acordar e mostrar a consciência dela que ela tem que colocar isso em ordem antes de morrer. Né? E se morrer como adúltera, William Brandt diz, a morte não muda você, não. Do jeito que você morreu, quem já morreu, morreu incrédulo, morreu religioso, morreu adventista, morreu mormon, morreu testemunho de Jeová, morreu universal, mundial, morreu batista, morreu na Assembleia de Deus. Você está lá junto com os seus. Não me venha dizer que se morrer numa
numa igreja que Deus vai selecionar os melhores das igrejas e levar para o paraíso. Pare com isso, gente. O inferno já diz ardes, mansões, casas dos mortos. Apocalipse 13 já diz nomes blasfemos. São milhares, centenas de milhares de igrejas na terra. Não tem como uma pessoa, mesmo que seja boazinha morrer numa igreja e ir para o paraíso, porque ele já morreu na divisão. Já morreu na divisão, as igrejas são as divisões. Aí Deus, acha que Deus vai pegar um pouquinho batista, um pouquinho luterano, um pouquinho adventista. Eles nem se cruzam aqui na terra, nem se saudam. Um pouquinho da CCB. Só a Assembleia de Deus deve ter mais de 1000 divisões no Brasil. Cada uma com seus interesses financeiros, querendo crescer mais do que outros. Mesmo os seguidores da mensagem de William Branham já são milhares e milhares de divisões. Fica aí pensando que morreu num tabernáculo dividido, tabernáculo ismo tal, o novo nome de Jesus é Branham, o outro tabernáculo lá que prega 7 trovões, os bonzinhos de um e do outro vão se encontrar no céu. Não, as divisões devem cair na terra. Você deve sair das divisões em vida. Ou se você morrer dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de uma organização, denominação, dentro de um ismo, sua alma vai para o inferno. As divisões têm que cair aqui. Então, eu posso dizer, para terminar a minha pregação, estou com 51 minutos, estou olhando o tempo aqui, de pregação. Então, o tempo passou e está chegando a hora da salvação do remanescente de Israel, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Esses 144 mil vai aparecer. Eles têm que aparecer, como também eu acredito que deva aparecer uma keynesiana, não igreja. Igreja cristã. Cristã vem de Cristo, Cristo vem do grego. Isso aí é Constantino, Helena, sua mãe. Cristianismo, a mãe do cristianismo é o catolicismo. O cristianismo não tem nada a ver com Mashiach. As igrejas cristãs, protestantes, católicas, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais não tem nada a ver com o evangelho de Saul, de Paulo. Você lê os evangelhos e veja, dentro da igreja que você está, o evangelho, as 14 cartas de Paulo diz uma coisa, sua igreja diz outra. A igreja está debaixo de estatuto, não debaixo das 14 cartas de Paulo. A igreja está debaixo de RI, regulamento interno, não debaixo das 14 cartas de Paulo. Onde é que você vê nas igrejas mulheres lavando os pés dos santos em casa, na hospedagem? Me diga, 1 Timóteo 5,10. Onde é que você vê nas igrejas saudação, com beijo santo? Romanos 16,16. Onde é que você vê nas igrejas a mulher colocando o véu dentro do ônibus, em público, no supermercado, no centro? Você vê isso no bairro Mexiari, o bairro mais ortodoxo de Jerusalém. Mas você não vê isso nas igrejas. Onde é que você vê nas igrejas mulheres caladas? Não podendo pregar, não podendo ensinar. Elas são diaconisas, presbíteras, bispas, pastoras, missionárias. Elas são donas de igreja. Agora tá essa onda aí, mulher com tatuagem, roupa colada no corpo, igual linguiça calabresa, toscana, pastora, não? Tá mais para striptease. Tá mais para mulheres sexy, mexendo com os homens, não? Com o libido dos homens. É por isso que as igrejas vão encher mais ainda. Por causa disso. Eu estou dizendo, não tem nada a ver a igreja com as 14 cartas de Paulo, igreja cristã, cristianismo. Paulo não pregou cristianismo. Paulo não pregou Cristo. Paulo pregou Mashiach. Paulo não pregou Jesus. O nome de Jesus vai fazer 500 anos esse ano 2024. Foi criada a letra J. E aí veio o nome de Jesus em 1524 na Alemanha por Jean Joel Tricino. Paulo pregou Yehoshua. Mashiach. Eu estou dizendo que igreja cristã, cristianismo, ser cristão, participar de igreja cristã, você lê as 14 cartas de Paulo, está desconexo, está desligado, está separado, tem nada a ver. A doutrina da sua igreja, estatuto, RI, regulamento interno, dogma, credos da sua igreja com o que Paulo pregou. Nem o catolicismo.
Paulo diz que o episcopo, o presbítero, tem que ser marido de uma só mulher. Onde você vê isso dentro da Igreja Católica? Eles proíbem os padres de casar, obrigam a fazer voto de castidade. Não quer que deixe herança para ninguém, não, gente. As igrejas preocupam muito com o patrimônio. Não vê a polêmica da Igreja Universal aí? Os obreiros obrigados a fazer vasectomia. Cada igreja vem com a sua invenção. Contra a palavra de Deus. Presta atenção. Porque o tempo está acabando. Esses 144 mil, a Bíblia diz em Apocalipse 14, eles têm o nome do Pai e do Filho, né? Olha, isso é Yud, Rei, Vav. Yehoshua. Yeho é o nome, Yehová. Eu e o Pai somos um. Esse é o nome. E Moisés e Elias vai pregar, Yehoshua. Yehoshua. E eles não se contaminaram com mulheres. 144 mil são virgens. Quer dizer, são puros, né? Não se meteram dentro de judaísmo, porque o judaísmo é tão dividido quanto o protestantismo, catolicismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. Eles estão lá em Israel. Nesta hora, mas são puros. Porém, a Bíblia diz em Ezequiel 9 que eles choram e gemem por causa das abominações que são cometidas em Israel. Não é só rave, mulher de fio dental, biquíni, nas praias de Tel Aviv, Mar da Galileia, não é só sodomismo, boates. Esses 144 mil, eles não estão nessas doutrinas, essas divisões do judaísmo, não. Eles estão gemendo e chorando e são puros. Estão intactos, né? Estão aguardando a hora deles também vem, né? A hora deles também vai chegar. Olha, que Deus Jeová, o Pai, seu filho Yehoshua, abençoe essa pregação. Eu sei, estou pregando o Evangelho é regras. Não, te enviei a Creta, enviei você, Timóteo, para estabelecer essas regras aí, não aceite outras regras, outro evangelho. As regras, tal como eu escrevi, tal como eu te instruí, Tito, Tiquico, Timóteo, estabeleça as regras. Paulo não podia estar em todos os lugares, não podia ir, mas ele tinha os seus colaboradores, né? Então, pregar evangelho é pregar as regras que Paulo pregou. Né? É isso aí que é a misericórdia não acabou. O problema é o mesmo lá de Sodoma, não adiantava os anjos usar de misericórdia com os sodomitas. Tinha que cegar mesmo, porque eles não iam mudar de vida, eles não iam deixar o sodomismo. A mesma coisa. Quando Deus usava os profetas e dizia aos reis de Israel, mata velho, criança, bebê que está amamentando, mata o gado. Você acha que Deus não conhece o fim antes de haver o início? Por acaso, não diz a Bíblia que Deus amou a Jacó, e odiou Esaú antes de Esaú pecar, estando no ventre da sua mãe? Deus já sabia o que seria. Então, mas Deus é sem misericórdia, ele manda Samuel dizer a Saul para matar tudo, velho, criança, mulheres, bebezinho que está amamentando. Deus é onisciente. Ele sabe do fim antes de haver início. Ele conhece o que vai virar coisa antes da coisa virar, antes da coisa vir a existir. Eu não discuto com Deus, mas nós estamos na graça. A graça está aqui, só que a graça é o evangelho. Né? Tem regras, né? E essas regras devem voltar. Olha aqui, Deus o Pai, Jeová, seu Filho e Yehoshua abençoe essa pregação nesta hora. Amém.